Nenhuma tentativa para a recuperação moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós próprios. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Só assim iremos nos convencer do valor da nossa própria personalidade, devotando a nós mesmos toda a consideração e a máxima estima. Até aqui, meus amigos, vocês têm caminhado às cegas pelas migrações da Terra e estágios no astral. Vêm movimentando-se em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que os induzam a um progresso satisfatório. Mergulhados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos das mais nocivas paixões, têm ignorado, graças à má vontade ou à indiferença, que o Todo-Poderoso os enalteceu com essências divinas. Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Vocês ouviram o trecho de uma aula de Epaminondas de Vigo, dado na colônia espiritual Maria de Nazaré, né? Uma cidade universitária para a recuperação dos suicidas. Epaminondas nos fala da importância do autoconhecimento. O que diz o Livro dos Espíritos sobre isso? Na questão 919, Kardec indaga: qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Quer dizer, qual a melhor maneira? O que é que eu faço para não me tornar vítima das minhas próprias imperfeições? Essa é a pergunta. A resposta é simples e objetiva. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, este professor, ele vai ensinar aos alunos processos de autoconhecimento. Dentre esses processos, que envolve o conhecimento da própria formação da Terra, da evolução da vida no planeta, utilizando métodos semelhantes ao de Aníbal de Silas. Aníbal de Silas, como falamos no programa anterior, ele projetava a vida do Cristo e a partir dali, daquele filme real, ele ensinava o Evangelho. Epaminondas de Vigo vai primeiro projetar a evolução do planeta Terra. Desde a sua formação em conjunto com o Sol, a evolução da vida, a época dos dinossauros, os primeiros homens depois, todo o processo evolutivo. No momento seguinte, Epaminondas de Vigo ele vai fazer a regressão dos alunos, o que a gente chama na Terra de regressão de memória, e no plano espiritual também. Ele vai fazer com que cada um avalie a sua existência, algumas vezes várias existências anteriores, para que a partir da compreensão dos erros se possa crescer. E aí é importante entender a lógica desse processo. E o que ele fala no início aqui, que nós colocamos no início do programa. Apenas quando nós temos conhecimento de causa, de quem nós somos, dos erros e acertos, nós podemos nos guiar com acerto na vida. Agora, não se iludam, não é uma proposta teórica. Pelo que a gente vê nessa cidade universitária, a teoria está sempre ligada à prática e ao sentimento. Não é uma reunião burocrática. Você na encarnação tal fez isso, você na encarnação tal fez aquilo, há 3.000 anos atrás você matou alguém. Não é assim que funciona. Porque a regressão feita em profundidade, ela leva o indivíduo a reviver aqueles momentos. O que significa? Ele sente novamente. Talvez alguém pergunte, mas não é crueldade? Você pegar espíritos suicidas ainda fragilizados e fazer com que eles lembrem não apenas do suicídio, mas da encarnação que ele foi suicida e muitas vezes de uma encarnação anterior. Porque o que é o suicídio? É a fuga da prova escolhida. Por que escolheu aquela prova?
E aí, para entender esse motivo, muitas vezes, ou sempre, tem que se investigar em outras encarnações. Por que é que eu escolhi tal prova? E aí tentei fugir me matando. Vai se entender onde aquela provação que o indivíduo tentou fugir se originou. É um processo doloroso, é um processo desagradável, como a gente já vai ver, mas como ele ensina e explica aos alunos, é indispensável. Porque se o indivíduo não entender o seu processo evolutivo, se o indivíduo não sentir verdadeiro arrependimento pelos erros, e se o indivíduo não se dispor verdadeiramente a reparar os erros, ele vai continuar no ciclo vicioso das encarnações inferiores, como fala Emmanuel. Quer dizer, ele reencarna, ele faz questão de esquecer, ele se acha vítima, ele se acha injustiçado, ele começa a alimentar uma revolta profunda e prejudica os outros e muitas vezes até se mata, como é o caso aqui estudado. Então tem um objetivo sério. Não é lembrar por lembrar, não é lembrar para ter assunto na hora das conversas, né, da conversa fiada. Não. É um processo sério, difícil, mas indispensável, porque o indivíduo que não passa por esse processo, a probabilidade dele voltar a cometer os mesmos erros é muito grande. Um historiador já disse, né, a frase bem conhecida: o povo que ignora o seu erro, ignora o seu passado, torna a cometer os mesmos erros. Podemos falar isso também em relação às verdades espirituais, sem sombra de dúvida. Nós vamos ouvir uma das regressões, né, pelo relato do livro. Todos os alunos participam, todos os alunos fazem as suas regressões e há muitas análises interessantes que a gente vai poder abordar talvez em outros programas e que vocês certamente estão convidadíssimos a descobrir lendo a obra Memórias do Suicida. Tudo que nós estamos falando aqui nesse programa, que falamos no programa anterior, está na terceira parte. A Cidade Universitária Maria de Nazaré. Nós escolhemos, entre outros trechos, a regressão de Amadeu Ferrari, para que vocês tenham uma noção de como se dá esse processo no mundo espiritual. Vamos ouvir. Amadeu Ferrari. Não, mestre. Creio que ainda não esteja preparado. Não invente mais desculpas. Chegou o momento de voltar ao passado. Um minucioso exame de consciência passou a resgatar os feitos de suas antigas migrações terrenas. Compreenderá assim, Amadeu, a razão das circunstâncias dolorosas em que vive neste momento. Circunstâncias com as quais não se conformou e, para resolvê-las, comprometeu-se ainda mais com o suicídio. Retornando ao princípio, passando do suicídio para o início da existência, eis que Amadeu surgia em condições bem diferentes. E realmente, os motivos da pobreza que o arruinaram residiam numa encarnação anterior, assim como daquele câncer que o torturava, daquela rejeição ao amor que absorveu suas últimas forças, tornando-o incompatível com o desejo de viver. Viram, meus caros aprendizes? A cortina do presente foi aberta. O primeiro véu da consciência foi suspenso, a fim de que no palco de outra existência um drama imenso fosse revelado. Drama que não atingiu somente a um ou dois indivíduos, mas a uma sociedade, envolvendo mesmo uma raça heróica e sofredora. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa, e daí nossa afinidade com ele. Em repetidas viagens, enriquecia no comércio impiedoso.
Amadeu foi um homem extremamente ambicioso. Não media esforços para retornar milionário à metrópole, impondo incontáveis martírios aos miseráveis. Pobres criaturas que arrecadava para escravizar, vendendo-as a outros criminosos. Observem bem este triste exemplo de crueldade. Vejam como Amadeu, em vida passada, satisfazia-se nos maus tratos aos negros, ordenando chicoteá-los pela razão mais insignificante, ou mesmo por nenhum motivo. Comovidos, podemos contemplar através da incrível tela espelhada os castigos impostos àqueles seres indefesos. Amadeu os expunha à fome e à sede, à tortura e à separação das famílias. Sim, pois vendia aqui os filhos, ali a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde, no além-túmulo. E muitos desses desgraçados morriam, Ivone, vítimas da nostalgia, da saudade dos seres amados. Os espíritos aprendizes acompanhavam a tudo impressionados. Viram Amadeu em sua grandiosa fazenda violentar uma jovem escrava negra mal saída da infância. A pobre moça, procurando encobrir na morte a vergonha que a angustiava, cometeu suicídio. Seu desventurado pai, num momento de supremo desespero, diante do cadáver da filha, acusou Amadeu pelo suicídio da jovem. É verdade, meus alunos. Seus olhos não mentem. Observem agora exatamente o que Amadeu fez. Ordenou que seus violentos capatazes queimassem a língua do belo escravo a ferro em brasa, até vê-lo desmaiar nas convulsões da agonia. Enquanto Camilo e seus companheiros comoviam-se, Amadeu debatia-se violentamente, dominado por convulsões indescritíveis. Meu Deus! Como eu pude fazer isso? Quanta maldade! Quantos defeitos eu tenho, ó Pai! Piedade, Senhor! Piedade! Dor e arrependimento inundaram o coração do condenado, que repetia na presença da numerosa assembleia a súplica que deu origem à sua existência reparadora. Desgraçado e miserável que sou. Ó Todo-Poderoso, deixe que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja minha própria língua, a boca e a garganta desaparecerem sob qualquer malefício. Que estes órgãos experimentem a mesma desgraça sofrida pelo desventurado escravo. Silêncio. Silêncio. Concentrem-se. Amadeu ainda tem mais a dizer. Dai-me a miséria, meu Deus! Que eu sofra o suplício da fome, da sede, e que eu nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com nojo, deixando-me sozinho com a própria humilhação. Está certo. É inevitável o seu retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari. Outra vez, sofrerá com a pobreza e o câncer, agravados agora com os males acumulados pelo suicídio. Obrigado, irmão Epaminondas. Graças a Deus. Louvada seja Maria de Nazaré.
Mas é imprescindível que não conserve ilusões, meu irmão. Mais de uma encarnação reparadora será necessária para resgatar os crimes que acabamos de recordar. Ouvimos o depoimento, né, do Amadeu Ferrari e todo o seu drama. Talvez a gente possa se perguntar: qual o objetivo de tudo isso? Podemos resumir com a palavra desenvolvimento emocional, amadurecimento emocional. Os crimes cometidos por ele foram cometidos. Os crimes cometidos perturbam-lhe a paz, mesmo estando esquecidos. O fato dele lembrar lhe dá condição de, primeiro, como ensina Kardec, arrepender-se. Você só se arrepende daquilo que você sente que fez errado. Segundo, enfrentar as provas necessárias. Terceiro, reparar o erro. Se nós observarmos com honestidade, veremos que a história do Amadeu Ferrari não deve ser tão diferente da nossa. E se nós tivermos coragem de sentirmos os nossos erros do passado, nós chegaremos ao sentimento da verdadeira indulgência. Porque a consciência de culpa faz com que a gente sempre esteja acusando os outros. Quando a gente tem a coragem de sofrer pelos nossos erros, nós aprendemos a ser verdadeiramente indulgentes conosco e com o outro. A indulgência que não é fuga, a indulgência que é compreensão humana. Eu também já matei alguém. Eu não posso querer que um assassino seja punido de uma forma excessiva. Ele deve receber a punição do crime, mas não a vingança social nem individual. Porque eu também não quero para mim, porque eu sei que eu já cometi crimes piores muitas vezes do que aquele que eu estou querendo condenar excessivamente. Então, a regressão, quando ela trabalha o sentimento de forma lúcida e honesta, ela nos ensina a verdadeira indulgência. A verdadeira indulgência, na verdade, é a compaixão. É colocar-se no lugar do outro, porque nós fomos capazes de sentir as nossas dores. Enquanto nós fugimos das nossas dores, nós nunca evoluiremos espiritualmente. Conhecer a nossa história, sentir as nossas dores, nos entristecer com os nossos erros e nos alegrar com os nossos acertos. É um enfrentamento íntimo. Santo Agostinho, na continuidade da questão 919, não ensina nada diferente. Avaliar diariamente. Na época, a gente não tinha esse recurso da regressão, na época do Livro dos Espíritos. Depois foi Albert de Rocha, espírita, um dos espíritas mais clássicos, mais conhecidos, que desenvolveu a primeira técnica do Ocidente de regressão de memória, não por acaso. Hoje isso é usado das mais diversas maneiras, inclusive em terapias muito sérias. Em outro programa a gente pode falar disso. O outro aspecto da gente entender o nosso passado é entender o valor da vida. Não é entender teoricamente. Dizer, nós morremos e continuamos na vida espiritual. Isso é essencial. Mas mais importante ainda é sentir. Ter esse sentimento de que viemos no mundo para aprender. É isso que o Epaminondas de Vico quer despertar nos seus alunos. Um sentimento profundo de redenção, como ele diz, que nós precisamos aprender a ter consideração por nós mesmos. E nós só vamos ter considerações por nós mesmos quando nós nos amarmos nos conhecendo. Porque enquanto a gente pensar, eu me amo porque eu fui sempre muito bom, é uma mentira, é uma afirmação mentirosa. Eu me amo apesar de todos os erros que eu fiz. Eu os assumo, eu sofro por eles e eu os reparo. E assim eu não os cometo mais. Enquanto nós fingimos ser evoluídos e fugimos do nosso passado, nós criamos a farsa de uma espiritualidade superficial, mentirosa, que ao chegar no mundo espiritual a gente vai ter que reconhecer que alimentamos ilusões. Tudo isso para quê? Para nos mostrar que o único caminho valioso é o caminho que leva a Deus. E chegar a Deus exige
que antes nós galguemos o degrau do autoconhecimento, do nosso presente, do nosso passado, dos nossos erros, dos nossos acertos, das provas a serem enfrentadas para nunca mais cairmos no complexo de vítima. Coitado de mim, eu sofro demais, eu não aguento. Ou o complexo do acusador. A culpa é sempre, que está muito ligada, a culpa é dos outros. Os outros é que não entendem. Os outros são os criminosos, os outros são os culpados. Porque tudo isso são dinâmicas emocionais para disfarçar a nossa realidade íntima. Então, Epaminondas de Vico, um espírito que já foi apresentado no outro programa, um grande iniciado do Egito, um grande iniciado da Índia, foi discípulo direto de Simão Pedro, e morreu queimado na época do Nero, do imperador Nero, que perseguiu os cristãos. Depois foi queimado na Inquisição da Espanha, um espírito que há muitos milênios consegue ter encarnações vitoriosas e evolui muito, tanto no mundo físico quanto espiritual, e que não mais precisaria estar vinculado sequer à cidade universitária Maria de Nazaré, mas ali está por misericórdia. E aí é importante entender, muitas vezes, como ensina Jesus, a misericórdia tem que ser firme para nos ajudar a quebrar as nossas ilusões tão arregadas e que nos levam ao vício das encarnações inferiores, sempre disfarçando, sempre mentindo e nunca crescendo. Então, o Espiritismo vem revelar a doutrina secreta, a doutrina da verdadeira caminhada para Deus, do autoconhecimento, do autoenfrentamento, da superação. Porque quanto mais equilibrado nós somos, mais poder nós temos de exercer a caridade. Se caridade é benevolência para o outro, quer dizer, ajuda objetiva, o indivíduo equilibrado ajuda mais. Se caridade é, como define o Livro dos Espíritos, indulgência, o indivíduo que conhece os próprios erros é capaz de entender e perdoar os erros do outro de verdade. Se caridade é perdão das ofensas, a mesma coisa. Então, os Espíritos definem caridade como benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Está no Livro dos Espíritos. Para que a gente viva isso de maneira profunda, o autodescobrimento e o recurso da regressão é de extremo valor. Bem, me despeço, agradecendo a todos a atenção, aos e-mails, já recebemos, as pessoas que se filiaram ao blog, desejando a todos muita paz, muita alegria e caminhando agora para o nosso encerramento com o espaço que deixamos para os amigos espirituais. Um grande abraço a todos. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer mandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Pedimos nesse instante o amparo do Cristo, a proteção dos amigos espirituais, para a recepção da mensagem final do nosso programa de hoje. Que a paz do Cristo inunde os vossos corações. Coragem, paz, determinação são atributos do verdadeiro cristão em busca de Deus, em busca de si mesmo, em busca da misericórdia do Pai. Caminhemos corajosamente na estrada do autoconhecimento, na mesma medida em que nos devemos deslocar socialmente
para atender às camadas mais baixas da sociedade, aos seres mais sofridos e abandonados, bem como os bem-aventurados do mundo material e desgraçados do mundo espiritual, por não terem amor no coração. A proposta do Cristo não merece mais barreiras cerceadoras. Nosso Mestre andou em todos os ambientes. Dialogou sobre o Pai e sobre as vidas passadas. Vivenciou a mediunidade e ensinou o perdão. Bastam de barreiras que limitam a expressão do amor de Deus trazida por Jesus de Nazaré. Regressão, sopa, caridade moral, atendimento fraterno, socorro desobsessivo, são uma só e a mesma coisa, expressão do amor que iniciamos cultivar em nossos corações. Trabalhadores do bem, sede ousado em vossos empreendimentos cristãos. Não vos limiteis às estreitas amarras da realidade institucional. Não, nosso Mestre assim não agiu. Nosso Mestre assim não ensinou. Nosso Mestre assim não quer. Vede com olhos do Espírito as metodologias abençoadas da cidade espiritual Maria de Nazaré. Estudo, prática, regressão, desobsessão, socorro, fraternidade. E quando um dia o amor brotar em nossos corações, entenderemos de uma vez por todas, em todos os ambientes em que haja uma alma disposta a doar-se pelo amor, ali tudo isso se realizará automaticamente. Porque a desobsessão é feita muitas vezes quando um espírito encarnado, movido por amor, cria um ambiente de paz e os espíritos obsessores são socorridos. As cirurgias espirituais tantas vezes se realizam por meio da simples imposição de mão. Porque a fraternidade é a força que nos deve mover em direção ao modelo maior de nossas vidas, Jesus de Nazaré. Muita paz, um amigo do Grupo Mar.